Boa tarde a todos, muita paz, muitas alegrias espirituais e a percepção do plano espiritual atuante nesta hora. Vamos pedir ao pessoal da cabine aí que diminua um pouquinho a intensidade da luz. Quem que está aí na cabine, por favor? Para nós podermos estarmos internalizando, vivenciando, sentindo a beleza do ambiente, o ambiente da casa espírita. Pode diminuir mais, Maurício, por favor. Mais. Deixa só a livraria por agora. Isso, perfeito. Neste momento em que nós estamos rogando ao plano espiritual, ao nosso querido Dr. Erma, a Jesus, Maria, nossa mãe querida, e aos mentores de cada um aqui presente, que nos envolvam nas benesses de muita paz, de muita ternura e de percepção do plano espiritual aqui conosco. Dos nossos queridos amores que estão no plano espiritual, desencarnados, vivos, mas que neste momento é permitido que estejam conosco nesta tarde de reflexão a respeito da vida. E que nós que chegamos à doutrina dos espíritos, normalmente conduzidos por eles, identificando a nossa dor, as nossas dificuldades, eles nos conduzem até o refrigério da casa espírita, nesta hora sentindo os benfeitores, e que cada um, na sua percepção, internalize essa presença, sinta o bem-estar do ambiente da casa de oração, que nos acolhe, balsamizando as nossas dores e nos permitindo uma reflexão maior da nossa existência, da nossa encarnação. Assim, Jesus amigo, rogamos as bênçãos, rogamos a tua presença e o teu carinho e a sensibilidade para percebermos o trabalho grandioso que o Senhor nos oferece nesta tarde e noite. Assim, em teu nome, Jesus querido, em nome de Deus, nosso Pai, nós vamos então continuarmos o trabalho desta hora. Graças a Deus, que assim possa ser. Pode agora. Luz temos abundantemente todos nós, né? Mas essa claridade ainda é importante em nossas vidas. Que o Mestre, então, nos abençoe, conduzindo-nos a uma reflexão de amor por amor, da doutrina, da vida e da necessidade da encarnação. Como necessitamos estarmos aqui, experimentando junto aos nossos familiares uma vida de aprendizado na Terra. Essa bênção é para que nós possamos nos sensibilizarmos, sentindo o amor imenso que o Mestre traz, disponibiliza para todos nós. Não importa a dor que estejamos vivenciando, a dificuldade que estejamos vivenciando. O que importa verdadeiramente é nós estarmos percebendo, desenvolvendo essa percepção do plano espiritual e de que somos espíritos, que estamos alma, porque estamos encarnados e necessitamos vivenciar este amor profundo. Nós estamos às vésperas do dia de finados, né, que nos remete a uma dor profunda. E quanto mais nós nos permitimos essa dor, mais nós atrapalhamos os nossos queridos que estão no plano espiritual. Né? Às vezes passamos o ano inteiro sem nem lembrar,
sem ir lá limpar um pouquinho lá o local onde o corpo foi colocado, né? Não custa nada a gente ir lá, mas a gente não vai, não faz nada, é uma rebeldia constante. Naquele dia, a maioria das vezes, pela consciência pesada, né? A gente vai lá fazer essa limpeza externa. No entanto, é o dia a dia, é a vivência do verdadeiro amor que nos conduz a estarmos nos ajudando e ajudando os nossos queridos companheiros que estão no plano espiritual e que têm essa percepção como nós mesmos. E a necessidade de estarmos aqui é exatamente aprimorar-nos enquanto espírito na nossa condição de evolução. Então, os espíritos trazem para nós a informação e cada um de nós, num grau qualquer, percebemos o plano espiritual. É ou não é? Né? Nós percebemos, sentimos, vemos, vamos identificando o plano espiritual. Como assim? Como assim? Como? Percebendo algo diferente no ambiente em que estamos. Mesmo que a gente fuja, eles estão ali conosco e a gente percebe. Temos medo dos nossos irmãos que estão desencarnados. No entanto, não fazemos nada para ajudá-los, nem para que nós sejamos também ajudados. No Livro dos Espíritos, né, Kardec traz para a gente a pergunta assim: os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? E eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, representa para eles um alívio. Vejam vocês a sensibilidade e a necessidade de nós lembrarmos. Se eles estão numa condição de dificuldade, essa lembrança alivia a dor deles. Poxa vida, cuidei lá dos meus familiares e agora eles lembram de mim, oram por mim, fazem um trabalho no bem que me ajuda. E se eles já são felizes, isso já ajuda, fortalece cada vez mais, aliviando as dificuldades que eles apresentam. O dia da comemoração dos mortos tem para os espíritos algo de mais solene? Preparam-se para ir visitar aqueles que vão orar sobre seus despojos? A pergunta de Kardec. E eles respondem: os espíritos atendem ao chamado do pensamento, nesse dia como nos outros. Então, é pelo pensamento que nós nos ligamos e ajudamos os nossos queridos onde quer que eles estejam. Eu não preciso ir lá onde foi colocados os despojos mortais. Não preciso ir lá. A gente vai, porque a gente gosta de ir. É um dia de feriado, enfim. Aproveita para limpar lá o espaço, que a gente não faz isso nunca. Mas eles não estão necessariamente. Mas se nós estamos indo para lá, normalmente eles nos acompanham. É o tesouro e o coração. Eles vão mais pelo sentimento do que pela multidão de indiferentes, como a gente vai ver na sequência. Esse é para eles um dia de encontro junto às suas sepulturas? Kardec pergunta. E eles respondem: nesse dia, eles lá estão em maior número, porque há mais pessoas que os chamam. Porém, cada um deles só comparece ali pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Então, onde eu estiver com o pensamento neles, junto aos amigos ou não, eles vão estar, não necessariamente lá onde foi colocado o corpo, né? Sob que forma ali comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Os espíritos respondem: aquela sob a qual os conhecemos quando encarnados. O perispírito, não é? Que é o que se apresenta para nós, moldável em sua estrutura, se apresenta no formato da última encarnação. Para eu reconhecer que é meu pai, que é minha mãe, que é meu irmão, o espírito que está ali comigo, ao qual eu tenho o sentimento, ligação pelo sentimento. Então, ele vai se apresentar daquele jeito ali, para que eu reconheça que é ele que está ali. Os espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, ali comparecem, apesar disso, e experimentam um pesar por verem que nenhum amigo deles se lembra.
Eles respondem: o que representa a terra para eles? A ela nós só nos prendemos pelo coração. Se não há amor, nada mais liga o espírito a ela. Ele tem para si todo o universo. Então a ligação é pelo sentimento, né? E não pela multidão dos indiferentes. Onde a gente está ligado pelo sentimento, há uma ligação, há uma escuta, há uma procura, uma necessidade de estarmos juntos. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em casa. Às vezes a gente não pode ir lá naquele dia e nos cobramos. E os espíritos dizem para a gente: a visita ao túmulo é uma forma de manifestar que se pensa no espírito ausente. É apenas uma imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato da recordação. Pouco importa o lugar, se ela é dita com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem a essas espécies de inaugurações e as veem com prazer? Muitos aí comparecem quando podem, porém são menos sensíveis às honras que lhes prestam do que à lembrança. Eles preferem a lembrança do que essas honras. Qual a origem do desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar de preferência a outro? Elas aí retornam com mais boa vontade após sua morte? E essa importância atribuída a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? E eles respondem para a gente: a afeição do espírito por alguns lugares é uma inferioridade moral, o que representa um canto de terra mais do que outro para o espírito elevado. Ele não sabe que sua alma se reunirá àqueles que ama, mesmo que seus ossos estejam separados? Se o corpo foi colocado ali, não necessariamente o espírito vai ficar ali. São os despojos carnais que ali se encontram. E essas honras que a gente vê e que acontecem é mais para os encarnados do que para o próprio espírito, Dependendo, o espírito, se ele for muito materializado, muito ligado, muito vaidoso, ele vai estar ali sim. Mas, normalmente, numa condição melhor, mais moralizado, ele não vai estar preocupado com as honras ali materiais. Ele vai estar preocupado, sim, no local onde vai ficar, se aprimorar, estar junto aos queridos amores e já disposto ao trabalho. Sair dessa questão de ociosidade. Se ele trabalhava e fazia uma leitura diferente aqui encarnado, ele desencarnou, ele vai também prosseguir lá no trabalho dele. Eu sempre, quando eu falo em espírito retornando, eu lembro do Frei Fabiano de Cristo, que ele teve uma dificuldade muito grande, e ele foi um frei essencialmente trabalhador. Ele desencarnou com um problema lá que ele teve e ele já fazia esse trabalho no plano espiritual, meio estando encarnado. Ele desprendia e ia trabalhar. O que aconteceu? Ele desencarnou trabalhando tranquilamente, mas o pessoal lá da comunidade dele ficaram uma semana, 15 dias, nos festejos lá, nas comemorações, e nas missas, e nas apresentações. Vieram pessoas de outros locais e ele nem estava percebendo nada disso. Um dia, ele passando pela região para ajudar um dos seus protegidos, ele viu uma festa. E ele falou assim: olha, o que aconteceu nesse lugar que estão festejando? Aí o mentor dele falou assim: Frei, é o seu corpo, que agora que estão enterrando 15 dias após. Ele nem lembrava mais, mesmo sendo agradecido, ele nem lembrava mais, não estava preso ao corpo e às honras que as pessoas estavam fazendo dele. É a visão diferente, a gratidão pela encarnação, mas fez o melhor quando estava na Terra. Deixou o corpo, fez a sequência dele naturalmente. O que nos prende a essa dor e a esse sofrimento é exatamente esse excesso de ligação com o mundo material, que nós somos usufrutuários de tudo que temos na Terra. Então isso é importante para que a gente tenha uma visão mais aprimorada da vida. E João, no capítulo 1, verso 1 a 19, ele traz para a gente sobre a ressurreição de Lázaro. Lázaro, Maria e Marta.
Como que acontece? 3 irmãos em suas dificuldades, amigos de Jesus, e que moravam lá na aldeia de Betânia, próxima a Jerusalém. Jesus visitava sempre a região e se hospedava lá na casa deles. Lázaro, pelo seu trabalho, acabou contraindo a hanseníase, né? Maria, totalmente já espiritualizada, ligada ao Mestre Jesus. E Marta, ainda na matéria, representando nós ainda nessa condição nossa material. Jesus se hospedava lá, era amigo da família. E quando ele chegava lá, Maria parava todas as tarefas e ficava dando atenção a Jesus, né? Na sabedoria do Mestre, envolvida com as lições que ele trazia. Marta preocupada com a arrumação, representando muita gente, né? Tenho que arrumar a casa, tenho que lavar roupa, tenho que ir ao cabeleireiro, tenho que... aquelas coisas nossas todas, e não parava para absorver o carinho e a oportunidade do Mestre estar ali. E Lázaro na condição dele também de ir e vir. Só que o tempo vai passando e nós precisamos despertar para a realidade da vida. O que acontece naquela região? As pessoas criticavam muito Maria, né? E Maria, Marta foi reclamar com Jesus. Jesus, olha só, eu estou aqui preparando o almoço e Maria fica parada te ouvindo. Ele falou assim, Marta, Maria está escolhendo a melhor parte, porque sabes que eu não posso estar aqui presente constantemente. Ela aproveita que eu estou aqui e está aí se envolvendo nesse aprendizado de amor. É o que acontece conosco, que temos a oportunidade de ouvir o Evangelho, de estudar o Evangelho, de experimentar, por exemplo, nesse momento, esse manancial de recursos que está aqui, e a gente não presta atenção. Nós vemos para cá sem estarmos totalmente ligados à casa, celular ligado, a mente envolvida em outros pensamentos que não aquela estrutura de estarmos absorvendo esses recursos que estão passados para nós, né? E Maria se permitia isso. O tempo passa, né? Como passa para todos nós, o tempo urge, e cada um de nós, individualmente, temos que dar o nosso testemunho. E o que acontece? Lázaro passa mal, não é? E acontece a dificuldade que ele entra em letargia. O que é isso? Ele fica sem condições vitais para a sua sobrevivência, né? Então as pessoas acham que Lázaro havia morrido. A visão da catalepsia, aliás, a catalepsia, o corpo não responde, a respiração e o pulso ficam imperceptíveis, a pupila dilatada, e ele fica como se tivesse verdadeiramente desencarnado. Só que não está desencarnado, ainda há uma ligação do perispírito com o duplo etérico, ou seja, ainda com o corpo físico. Antigamente não se detectava isso, e quando acontecia isso, eles falavam que era uma pessoa imunda, né? E acabavam enterrando-o de qualquer maneira, sem esperar um tempo. A medicina ainda estava no seu início, não tinha esse desenvolvimento e a tecnologia que tem hoje. Então Lázaro ficou lá naquele estágio e as pessoas ficaram desesperadas, procurando por Jesus, porque na hora da dor a gente procura e exige a presença de Jesus. Só que nós não fazemos essas conquistas. Precisamos, então, o que Jesus espera de nós? O que ele faz? Espera esse momento necessário da dor para que a gente possa percebê-lo. Aí a gente começa a cobrar, não é isso? Cadê Jesus? Cadê doutor Erma? Cadê doutor Bezerra? Cadê os benfeitores? Cadê o doutor Henrique, né? Doutor Henrique Belfort Roxo, que também faz parte dos trabalhadores da casa, um médico psiquiatra, né? E tantos outros irmãos e companheiros que nos ajudam, nós vamos exigindo. E Jesus, acompanhando tudo, amigo da família, se retirou. Ele estava numa cidade distante, não tão distante, mas acompanhando tudo aquilo. Então, o que acontece? Eles pegaram e embalsamaram, à época não tinha caixão. Eles embalsamaram em linho, em gases, mumificava o corpo. Mumificou Lázaro e colocou lá na gruta.
né? A gruta era uma pedra que tinha alguns locais que passavam lá, né? A energia lá, o vento, não é isso? Embalsamaram e jogaram Lázaro lá. Marta entrou em desespero e Maria orando. Marta foi para a rua, desesperada e falando mal de Jesus, porque é isso que a gente ainda faz. Não é isso? Então, meu irmão morreu e Jesus não aparece e não vem cuidar. Nós os hospedamos quantas vezes aqui na nossa casa? Começou a falar. Marta representando a cada um de nós, na nossa indiferença diante da necessidade de aprimoramento. E Maria ficou em casa, orando, que sabia que Jesus ia aparecer no momento certo. Enquanto isso, Lázaro está lá. Há 4 dias, Lázaro desnutrido, né? Desvitalizado, enfaixado, né? Com hanseníase, o corpo estava o quê? Mal cheiroso. Porque na escritura está lá, ele já está há 4 dias, já cheira mal. Quem estudar um pouquinho, quem lê um pouquinho, sabe do que eu estou falando, né? Ele cheira mal, claro que cheira mal. 4 dias. Né, numa gruta, enfaixado, desvitalizado, desnutrido, com hanseníase, tem que cheirar mal. Só que ele não havia desencarnado. Ele não havia desencarnado. Estava lá para reflexão, para experimentar e aproveitar o tempo que ainda dava para ele renascer, reencarnar na mesma encarnação. Olha só, reencarnar na mesma encarnação. Olha o que acontece com a gente. O que acontece com a gente quando a dor se apresenta? Nós temos um olhar diferente para a vida e mudamos os nossos conceitos, é ou não é? Começamos a ver, a sentir que através da dor, né, o Senhor nos dá uma oportunidade de viver no mesmo corpo. Isso que é a ressurreição. Viver no mesmo corpo, renascer moralmente, eticamente, dando dignidade à vida e à encarnação. Esse era o trabalho necessário naquele momento para Lázaro, porque ele precisava passar por essa dificuldade, porque ele tinha o convívio com Jesus. Maria já envolvida e Marta também precisava dessa experiência. E Marta chorou, Maria chorou, todos choraram, e Jesus também chorou. Jesus chorou também. Né? Conta-se que Eurípides Barçanufo, numa das angústias dele, né? Ele teve um desdobramento e foi até Jesus. E ele chegou lá e encontrou o mestre chorando. E ele disse, mestre, o senhor está chorando? Ele disse, sim, eu estou chorando. Aí Eurípides falou assim, o senhor está chorando pelos que não te conhecem? Ele disse, não, estou chorando pelos que me conhecem, mas que não me seguem, que não entendem, não querem entender os meus ensinamentos. Me conhecem, sabem, mas não querem me seguir, porque eles vão ter que passar pela dor profunda e ver o irmão que amo na dor e no sofrimento. Isso me dá angústia e me dá tristeza. Ali ele estava humano, falando para a gente da dor do nosso Calvário, ainda necessitando todos nós para podermos despertar. Então ele vai lá, passa pela região, fala do amor dele pela população, encontra com Marta lá no desespero e vai até a casa e fala com Maria. E Maria fala assim, Senhor, meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Por que ela falou isso? Porque ela confiava em Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor podia ajudar. Então ela falou pela fé. Marta falou a mesma coisa, mas ela falou já reclamando de Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Reclamando, porque ela representa cada um de nós. Jesus então juntou toda a população da região e seguiu até a gruta. Seguiu até a gruta. Chegando lá, ele sabia, entendia que Lázaro já tinha melhorado um pouco, refletido um pouco, buscando-o pelo pensamento. Então ele ordenou que tirassem a pedra. Mas não foi lá dentro tirar Lázaro. O que aconteceu, será? Qual foi a lição que ele quis dar para Lázaro e para nós? Né? Eu vou tirar a pedra, vou minimizar a sua dor.
é o acolhimento que nós recebemos. Nós precisamos, na dor, de acolhimento, não é isso? Na nossa casa, nós procuramos os profissionais da área da saúde para nos ajudar na dor física, né? Nós procuramos a casa de oração para nos ajudar. É o acolhimento inicial, é a pedra que ele mandou retirar, o acolhimento. Mas ele ordenou, Lázaro, vem para fora. É você que tem que sair do lugar onde você está. Você tem que levantar e andar. Eu não vou aí te tirar, tirei a pedra. Né? Tirei a maioria da sua dificuldade, te acolhi. E agora? Você foi ao médico? Você tomou a medicação? Você foi porque você estava sentindo. Foi passada uma medicação, você tomou? Não, não quis tomar, então não posso fazer nada. Você tem a noção da doutrina, da imortalidade da alma? O que você faz com esse conhecimento? Nada, então vai ficar marcando, passa o tempo inteiro. E ele tira a pedra, nos acolhe em seus braços, nos dá oportunidade, direciona, mas nós fugimos ainda para os prazeres do mundo. Gente, precisamos ter esse olhar. Não dá para fugir. Quanto mais eu fujo, mais eu vou para a gruta. Mais essa ranceníase moral fica comigo, intensifica. Quanto mais eu me aproximo do mestre, mais eu tenho essa liberdade perceptiva para viver e para continuar. Precisamos desse desenvolvimento para que a gente tenha esse olhar maior e mais profundo. Então ele tira a pedra e fala, vem para fora, como ele chama cada um de nós, vem para fora, vem para fora, vem, dá conta de si mesmo, olhem-se, identifiquem o que vocês precisam fazer, porque está tudo pronto. Chegamos à casa espírita, por exemplo, a pedra foi tirada, não é isso? Nós estamos aqui, e a partir daqui, o que a gente está fazendo? Para onde nós vamos? Vamos nos direcionando para quê, por quê? Com que ideia, com que sentimento e com que pensamento? Então, nós precisamos dessa leitura maior. E lembrando do mestre quando ele diz assim, aquele que crê em mim não andará em trevas, não andará mesmo, porque ele vai entender, fazer a parte dele e aguardar, porque esse resgate vai acontecer mesmo. Na conclusão dessa história real, que o mestre traz para nós, o que nós estamos fazendo da nossa vida? Qual a reflexão que a gente faz nesses momentos em que as pessoas, a população como um todo, nesse chavão de finados, estão se envolvendo em dor e em angústia? O que nós já entendemos para fazermos diferente? Para percebermos o plano espiritual e percebermos que os nossos queridos estão mais vivos do que nunca. O que a gente está fazendo? Simplesmente ficarmos acolhidos ali em casa ou irmos lá limpar lá o local onde foi colocado, ou ficar chorando o dia todo, ou pagar uma missa? O que a gente está fazendo? Vir à casa espírita, colocar o nomezinho? Tudo isso é importante, desde que tenha sentimento, desde que a gente aproveite esse momento da lição, para nós ficarmos atentos ao que nós vamos prosseguir, o que nós vamos fazer e seguir, porque as pessoas que nos observam, a gente tem uma influência, a gente acaba influenciando, não é, as pessoas que nos observam, e nós vamos também responder por isso, porque se eu me apresento de uma maneira melhor, eu ajudo melhor as pessoas. Se eu fico na ociosidade, eu vou também colocando essas pessoas nesse mesmo patamar, porque nós gostamos de nos escondermos atrás dos outros, principalmente quando a gente faz coisas não tão boas, né? E sempre a culpa é do outro, e nós precisamos nos apresentarmos. Quando ele tira a pedra, quando ele nos acolhe, quando algum esclarecimento vem até nós, e nós precisamos caminhar. Então ele fala assim, vem para fora, vem, você vai tirar sua própria faixa, você vai curar as suas feridas, porque os recursos já estão disponíveis.
O que você quer fazer? Então, a percepção do plano espiritual, a percepção desse amor de Jesus, a oportunidade que a gente tem, através da doutrina, de estarmos juntos e caminhando, um ajudando o outro, é exatamente o que o Senhor quer e necessita para a nossa cura. Nós que ontem fomos ao teatro, quem foi, e viu o trabalho de Adão, o jornalista desencarnado, percebendo pelo pensamento dele e o desejo dele de se comunicar com aqueles espíritos, e ele desejou tanto, sonhou tanto, mentalizou tanto, que ele, desencarnado, num apartamento, ele não saiu do apartamento dele, não é isso? Ele ficou preso ao apartamento, movimentando o desejo daquele encontro impossível, porque ele precisava ainda, ele não queria acreditar que ele estava desencarnado. Ele não queria acreditar. Então, ele ficou no ambiente do apartamento e ficou lá na comunicação, encontros impossíveis, né? Enquanto ele ficou preso com a mente no encontro impossível, ele credenciou a vida dele ainda encarnado, mas com todas as percepções. Vejam vocês, com todas as percepções. E ele começava a se comunicar, a ouvir os espíritos, a perceber os espíritos, a conversar com os espíritos. E os espíritos iam colocando para ele que ele havia desencarnado, e ele rejeitava. Vejam vocês que existem espíritos que ficam assim, milenarmente, no auto-engano. No auto-engano, no ambiente da casa, ligado ao local onde ele morou, onde ele gosta, e apegado ainda às circunstâncias materiais. Aqueles que têm muitos bens, né, terras e tudo mais, presos ali, usando, sabendo que é usufruto, mas sem ter essa percepção, eles desencarnam e ficam presos a isso aí. Isso gera dor e sofrimento, porque o espírito, quando ele ainda fica nessa situação, e que a lei permite para que ele desperte por si mesmo, né, ele vai prejudicando os demais, mesmo amando. Porque o espírito, se ele não tem mais o corpo físico para vitalizá-lo ali, ele vai pegando essa energia, esse fluido dos encarnados que estão ali no ambiente, né? Por isso que dizem que quando a gente for comprar, né, imóveis, né, imóveis de pessoas já desencarnadas, nós temos que primeiro orar, fazer um culto, conversar, que às vezes o espírito está preso ali. Naquela madeira, naqueles móveis, eles imantam de vibração aquele espaço, né? Então, nós temos que sempre orarmos primeiro, fazermos um culto, para que eles vão se desprendendo dessas condições, né, materiais, pelo apego que se tem. A doutrina é clara, abre esse leque para a gente e nos conduz a essa realidade, né, para que a gente fique melhor, que a gente possa aproveitar melhor a nossa estadia na Terra e que possamos começar hoje, aqueles que ainda não começaram, a ter um olhar diferenciado para a encarnação, para a vida, para a dor, né, nesse acolhimento, lembrando que Jesus está por perto. Ele está conosco, Ele nos observa, Ele sabe de todas as coisas, Ele nos acompanha sempre. A importância de a gente estar nessa percepção e começar agora, daqui a alguns dias, dia de finados, né? Eu lembro que a minha mãe, quando ela desencarnou, né, a gente tem esse acesso de ver, né? Não dá nem para negar para vocês, que vocês já sabem, né? A gente vê mesmo, percebe, conversa, etc., né? Ela gostava muito e ela falava assim, tá vendo, minha filha? Hoje, não sei quem morreu, é dia de finado, fulano não foi lá visitar. Ela tinha essa coisa muito materializada, né? E no primeiro ano que ela desencarnou, eu não ia até lá. Aí, orei de manhã, meus irmãos foram lá, que ela foi enterrada em São Martinho, que eu sou lá do interior, sou lá daquela região, né? Aí ela falou, chegou para mim de manhã, eu orando por ela, falou assim, você não vai lá no cemitério, não? Eu falei assim, mãe, eu estou conversando com a senhora aqui, né? Estou orando com a senhora, preciso ir lá? Não, minha filha, seus irmãos todos vão para lá. Eu disse, então tá bom, então eu também vou. Aí eu fui, mas eu fui conversando com ela, mãe, eu vou, porque a senhora quer que eu vá, mas eu não preciso ir, né? Mas eu fui, acho que no ano seguinte, eu fui também, mas eu fui conversando com ela, mãe, não precisa, mãe, a gente está junto, a gente percebe, a senhora sabe do meu amor profundo pela senhora, minha gratidão, né? Quando a gente ia lá buscá-la, que ela
queria ficar na roça, não queria morar com a gente. Né? Porque o cantinho dela, etc. A gente ia lá, passava mal, a gente ia trazendo, tinha dia que a gente vinha dirigindo, e ela caindo, quase desencarnando, a gente orando, e tinha uma música que eu cantava, que ela gostava muito, né? E aí a gente vinha cantando, conversando com ela, eu comecei orando e cantando a musiquinha para ela. Digo, daqui a pouco eu encontro com a senhora, então, lá no cemitério. Que a senhora diz que todo mundo lá, a senhora vai para lá, eu vou para lá. Quando eu cheguei lá, que entrei, ela já estava à porta. Obrigada, minha filha. Obrigada, minha filha. Eu digo, opa, coisa boa. Né? Então, são essas questões que a gente vai ensinando o Espírito. Não adianta, se o Espírito ainda não tem esse conhecimento, porque a gente achar que ele tem igual a gente. Nós temos que ir orientando, conversando com eles. Foi o que esse pessoal fizeram com Adão, né? Cada um falava uma coisa, explicava, até que teve um momento que disse, Adão, ó, você está morto. Né? Para ele tomar aquele choque e situar lá na questão. Né? Então, assim a gente vai percebendo, nos orientando, percebendo o plano espiritual, vendo a certeza que a vida prossegue e fazendo, gente, o melhor. Aqui e agora, o momento é hoje, né? Que a gente tira essas faixas todas, né? A pedra já foi removida, porque nós já chegamos à doutrina espírita. Quando a gente chega à doutrina espírita, o mestre manda remover a pedra, né? E agora, o que a gente vai fazer? Ele chama a gente, vem para fora, sai da vaidade, do egoísmo, da ociosidade, da preguiça, e vamos fazer o bem. É esse bem que vai nos sustentar. Que a paz, então, seja com todos nós. Daqui a alguns dias a gente esteja orando e vibrando, diferente, com um olhar diferente para o dia de finados, que é vida abundante, vida abundante. Muita paz a todos.